Capítulo 4. Thalia põe fogo na Nova Inglaterra. Artemis nos assegurou de que a aurora ia desapontando, mas dava para duvidar disso. Estava mais frio e mais escuro, e nevava mais do que nunca. No alto da colina, as janelas de Westover Hall estavam completamente sem luz. Eu me perguntava se os professores já teriam percebido que os de Ângelos e o Dr. Spinheiro tinham desaparecido. Eu não queria estar por perto quando notassem. Com minha sorte, o único nome de que a senhora Tejas iria se lembrar era Percy Jackson. E então eu seria alvo de busca em todo o país, mais uma vez. As caçadoras levantaram o acampamento tão rápido quanto o haviam montado. Fiquei lá tremendo na neve, diferentemente das caçadoras que não pareciam sentir nenhum desconforto. Enquanto Artemis ficava ao leste como se estivesse esperando alguma coisa, Bianca sentou-se num canto conversando com Nico. Dara para ver pelo rosto abatido dele que ela estava explicando sua decisão de filiar-se à caça. Não pude deixar de pensar em quanto era egoísta da parte dela abandonar o irmão dessa forma. Thalia e Grover aproximaram-se e pararam à minha volta, ansiosos por saber o que se passará em minha audiência com a deusa. Quando lhe contei, Grover empalideceu. Na última vez que as caçadoras visitaram o acampamento, as coisas não foram nada bem. Como é que elas vieram parar aqui? Perguntei a mim mesmo. Isto é, elas simplesmente desapareceram do nada. E Bianca juntou-se a elas, disse Thalia enojada. Tudo culpa de Zoe, aquela convencida. Nada. Quem pode culpá-la? Cortou Grove em eternidade com Artemis. Ele deixou escapar um suspiro profundo. Thalia revirou os olhos. Vocês, sátiros, são todos apaixonados por Artemis. Não percebe que ela nunca vai corresponder ao amor de vocês? Mas ela é tão voltada para a natureza, disse Grover, enlevando. Você é doido, falou Thalia. Doida demais, replicou ele, sonhador. É? Finalmente o céu começou a clarear. Já era hora, murmurou Artemis. Ele é tão preguiçoso no inverno. Você está esperando o sol nascer? Perguntei. O meu irmão, sim. Eu não queria ser rude, isto é, eu conhecia as lendas sobre Apolo, ou Hélio, guiando uma grande carruagem de sol pelo céu. Mas eu também sabia que o sol era mesmo uma estrela a zilhões de quilômetros de distância. Eu já me acostumava a ver a cidade de alguns mitos gregos, mas ainda assim, não via como Apolo poderia guiar o sol. Não é exatamente como você pensa, disse Artemis, como se estivesse lendo a minha mente. Ah, ok. Comecei a relaxar. Bem, então ele não vai chegar aqui, Numa. Houve uma súbita explosão de luz no horizonte, um jato de calor. Não olhe, advertiu Artemis. Não antes dele estacionar. Estacionar? Desviei meus olhos e vi que os outros estavam fazendo o mesmo. A luz e o calor aumentaram até que tive a sensação de que meu casaco de inverno estava se derretendo sobre meu corpo. Então, de repente, a luz cessou. Eu olhei e não consegui acreditar. Era o meu carro. Bem, o carro que eu queria pelo menos. Um Maserati Spider conversível vermelho. Era tão impressionante que resplandecia, então percebi que reluzia sobre o metal. Estava quente. A neve havia derretido em torno do Maserati um círculo perfeito, o que explicava porque eu agora estava de pé na grama verde e meus sapatos estavam molhados. O motorista saltou sorrindo, parecia ter 17 ou 18 anos, e por um segundo tive a desconfortável sensação de que se tratava de Luke, meu velho inimigo. Esse cara tinha os mesmos cabelos claros e beleza esportiva, mas não era Luke, era mais alto, sem nenhuma cicatriz no rosto. Seu sorriso era mais brilhante e mais divertido. Ultimamente, Luke não fazia muito mais do que franzir as sobrancelhas e dar um sorriso de escarneio. O motorista da Maserati usava Jeans, sapatos do tipo mocassim e camiseta sem mangas. Uau, murmurou Thalia. Apolo dá até calor. É o deus do sol, afirmei. Não é disso que estou falando. Irmãzinha, chamou Apolo. Se seus dentes fossem um pouquinho mais brancos, ele poderia ter nos cegado sem o carro-sol. O que aconteceu? Você nunca liga? Nunca escreve? Estava ficando preocupado. Artemis suspirou. Estou bem, Apolo, e não sou uma irmãzinha. Ei, nasci primeiro, somos gêmeos. Por quantos milênios vamos precisar discutir? Então, o que está acontecendo? Ele interrompeu. As garotas estão com você? Estou vendo. Estão precisando de umas dicas de como manejar o arco. Artemis rangiu os dentes. Preciso de um favor. Tenho de fazer uma caçada. Sozinha. Preciso que leve minhas companheiras para o acampamento meio-sangue. Claro, mana. Então ele ergueu as mãos num gesto de parem tudo.
Estou sentindo a chegada de um Aikau. As caçadoras todas gemiram aborrecidas. Ao que parecia, já havia encontrado Apolo antes. Ele limpou a garganta e ergueu uma das mãos drasticamente. Grama rompe a neve. Artemis quer ajuda? Eu que sou leve. Ele sorriu para nós, esperando os aplausos. Esse último verso só tinha 4 sílabas, disse Artemis. Apolo franziu a testa. Que tal? Eu sou tão cabeçudo. Na mão esse tem 6 sílabas. Ele começou a murmurar consigo mesmo. Zoe, doce amarga, voltou-se para nós. O senhor Apolo está vivendo esta fase de Aicas desde que se foi Japão. Não é tão ruim quando da vez em que ele visitou Limerick. Se eu tivesse de ouvir mais um único poema que começasse com Era uma vez uma deusa de Esparta. Já sei, antecipou Apolo. Eu sou tão brilhante. Esse tem 5 sílabas. Ele se curvou, parecendo muito satisfeito consigo mesmo. E agora, mana? É transporte para as caçadoras que você quer? Na hora certa, estava mesmo pronto para pôr o pé na estrada. Estes semideuses também precisam de carona, disse Artemis, apontando para nós. Algum dos campistas de Queiron? Sem problema, Apolo nos impressionou. Vamos ver. Thalia, certo. Ouvi tudo a seu respeito. Thalia enrubesceu. Oi, senhora Apolo, filha de Zeus, não é? O que faz de você minha irmã? Era uma irmã, não era? Que bom que você está de volta. Odeio quando garotas bonitas se transformam em árvores. Cara, eu me lembro de uma vez. Irmão, disse Artemis, é melhor vocês irem. Ah, certo. Então ele olhou para mim e seus olhos se estreitaram. Percy Jackson? Sim, isto é. Sim, senhor. Parecia estranho chamar um adolescente de senhor, mas eu havia aprendido a ser cauteloso com os imortais. Eles costumavam se ofender facilmente, e então explodiam as coisas. Apolo me examinou, mas não falou nada, o que eu achei um pouco sinistro. Bem, disse ele afinal, é melhor carregarmos o carro, hein? A carona só segue em uma direção, o oeste, e se vocês perderem, perderam. Olhei para o Maserati, que acomodaria 2 pessoas no máximo. Eram cerca de 20. Carro legal, disse Nico. Obrigado, garoto, replicou Apolo. Mas como vamos todos caber? Ah, Apolo parece seu. Só então perceber o problema. Bem, eu detesto mudar de modo carro esportivo, mas suponho. Ele pegou a chave do carro e apertou o botão de alarme. Clique, clique. Por um instante o carro reduziu novamente. Quando o fulgor morreu, o Maserati havia sido substituído por uma daquelas vans de teto arredondado como as que usávamos nos jogos de basquete da escola. Certo, disse ele, todo mundo para dentro. Zoe ordenou às caçadoras que começassem a carregar suas coisas. Ela pegou sua mochila de acampamento e Apolo disse: Aqui, doçura, deixe que eu levo. Zoe recusou. Seus olhos faiscaram letais. Irmão, repreendeu Artemis. Não ajude minhas caçadoras. Não olhe para elas, não fale ou flerte com elas. E não as chames de doçura. Apolo estendeu as mãos abertas. Desculpe, me esqueci. Ei, mana, para onde você vai? Por falar nisso. Caçar, respondeu Artemis. Mas não é da sua conta. Vou descobrir, eu vejo tudo. Sei de tudo. Artemis bufou. Apenas leve-o até lá, Apolo, e nada de confusão. Não, não, eu nunca me meto em confusão. Artemis revirou os olhos, então olhou para nós. Vejo vocês no solstício de inverno. Zoe, você está no comando das caçadoras. Proceda da melhor forma, faça como eu faria. Zoe esperdigou-se. Sim, minha senhora. Artemis ajoelhou-se e tocou no solo como se procurasse rastros. Quando se levantou, parecia perturbada. É perigoso demais. A fera deve ser encontrada. Ela correu na direção do bosque e desapareceu na neve e nas sombras. Apolo virou-se e sorriu, tintilando as chaves do carro no dedo. Então disse ele: Quem quer dirigir? As caçadoras se amontoaram na van. Todas se apertaram na traseira a fim de ficar o mais longe possível de Apolo e do restante de nós, machos altamente infecciosos. Bianca sentou-se com elas, deixando o irmãozinho na frente conosco. Isso me pareceu uma atitude fria, mas Nico aparentemente não se importou. Isso é tão legal, exclamou ele, pulando no banco do motorista. Este é o sol de verdade? Pensei que Hélio e Selene fossem os deuses do sol e da lua. Como pode às vezes serem ele e às vezes você e Artemis?
Redução de pessoal, respondeu Apolo. Os romanos começaram tudo, mas não podiam bancar todos aqueles sacrifícios nos templos. Então dispensaram Hélio e Selene e embutiram suas responsabilidades nas descrições de nossas tarefas. Minha mana ficou com a lua, eu com o sol. Foi bem irritante no começo, mas pelo menos ganhei esse carro maneiro. Mas como é que ele funciona? Perguntou Nico. Pensei que o sol fosse uma grande bola de gás pegando fogo. Apolo riu e bagunçou os cabelos de Nico. Esse rumor provavelmente começou porque Artemis costumava me chamar de bola de gás pegando fogo. Na verdade, garoto, depende se você está falando de astronomia ou de filosofia. Quer falar de astronomia? Que graça tem nisso? Quer falar sobre como os humanos imaginam o Sol? Ah, isso já é bem mais interessante. Para muita coisa eles pegam carona no Sol. Ah, por assim dizer, o Sol os mantém aquecidos, faz crescer suas plantações, movimenta motores, faz com que tudo pareça bem melhor. Esse carro é construído de sonhos humanos sobre o Sol, garoto. É tão antigo quanto a civilização ocidental. Todos os dias ele cruza o céu de leste para o oeste, iluminando todas aquelas insignificantes vidinhas mortais. O carro é uma manifestação do poder do sol. A forma como os mortais percebem faz sentido. Nico balançou negativamente a cabeça. Não. Bem, então pense nisso aqui apenas como um carro solar poderoso e perigoso de verdade. Posso dirigir? Não, novo demais. Ah, Grover levantou a mão. Não, disse Apolo, peludo demais. Seus olhos passaram por mim e fixaram em Thalia. Filha de Zeus, disse ele, Deus do céu, perfeito. Ah, não. Thalia sacudiu a cabeça. Não, obrigada. Ora, venha, chamou Apolo. Quantos anos você tem? Thalia hesitou. Não sei. Era triste, mas na verdade, ela foi transformada em árvore aos 12 anos, e isso aconteceu 7 anos atrás. Portanto, ela teria 19 se contasse os anos, mas Thalia se sentia como se tivesse 12, e olhando para ela, a impressão era de que estava em algum ponto entre essas duas idades. A melhor conclusão a que Kiron pode chegar foi que ela continuará envelhecendo enquanto estiverá sob a forma de árvore, mas muito mais lentamente. Apolo batia o dedo nos lábios. Você tem 15 anos, quase 16. Como é que você sabe? Eu sou o Deus da profecia. Eu sei das coisas. Você vai completar 16 daqui mais ou menos uma semana. É o dia do meu aniversário, 22 de dezembro, o que significa que tem idade suficiente para dirigir com uma licença de aprendiz. Thalia mudou a posição dos pés nervosamente. Ah, eu sei o que vai dizer, interrompeu Apolo. Você não merece uma honra como dirigir o carro do sol. Não era isso que eu ia dizer. Não se aflinja, é uma viagem muito curta do Maine a Longsland. E não se preocupe com o que aconteceu com a última criança que eu treinei. Você é filha de Zeus, ele não vai arrancá-la do céu. Apolo riu de modo jovial. O restante de nós não o acompanhou. Thalia tentou protestar, mas Apolo definitivamente não iria aceitar um não como resposta. Ele acionou um botão no painel e um aviso surgiu ao longo do alto do para-brisa. Eu tive de ler de trás para frente, o que era para um disléxico não é assim tão diferente de ler normalmente. Eu tinha certeza que ele dizia: aviso, motorista aprendiz. Ande, leve o carro, disse Apolo a Thalia. Vai ser moleza para você. Admito que fiquei com inveja. Mal podia esperar para começar a dirigir. Umas poucas vezes naquele outono, minha mãe me levará até Montauk quando a estrada para a praia estava vazia e me deixará experimentar seu Masada. Eu sei, aquele era um compacto japonês e esse é o carro do sol. Mas o que poderia haver de tão diferente entre eles? Velocidade significa calor, advertiu Apolo. Portanto, comecei devagar e certifiquei-se de que está em boa atitude antes de acelerar de verdade. Thalia agarrou o volante com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Parecia prestes a vomitar. Que tal o problema? Perguntei a ela. Nenhum, respondeu trêmula. Não tem problema nenhum. Ela puxou o volante, ele inclinou-se e a van lançou-se para cima tão rápido que caiu de costas e fui de encontro a algo macio. Aí, gemeu Grover. Desculpe-me. Mais devagar, disse Apolo. Desculpe-me, replicou Thalia. Está tudo sob controle. Consegui ficar de pé, olhando pela janela e vi um anel de árvores fumegantes, na clareira de onde havíamos decolado. Thalia, disse eu, calma no acelerador.
Já entendi, Percy, disse ela, rangendo os dentes, mas manteve o veículo acelerado. Relaxe, falei. Já estou relaxada, exclamou ela, tão rígida que parecia feita de madeira. Precisamos guinar para o sentido sul, para Long Island, informou Apollo. Vire para a esquerda. Thalia puxou bruscamente o volante e mais uma vez me atirou de encontro a Grover, que gritou. A outra esquerda, sugeriu Apollo. Cometi o erro de olhar novamente pela janela. Estávamos agora na altura em que os aviões voam, tão alto que o céu começava a parecer negro. Ah, disse Apollo, eu tive a sensação de que ele estava se forçando a parecer calmo. Um pouco mais baixo, doçura. Cape Cod está o congelando. Thalia inclinou o volante. Seu rosto estava branco como giz, a testa gotejava. Suor, alguma coisa estava decididamente errada. Eu nunca tinha visto assim. A van embicou para o chão e alguém gritou. Talvez tenha sido eu mesmo. Agora estavam seguindo direto para o Oceano Atlântico, a mais de 1.500 km/h, a costa da Nova Inglaterra à nossa direita. E estava ficando quente na van. Apolo fora atirado para algum lugar no fundo, mas começou a transpor as fileiras de assentos. Assuma o volante, implorou-lhe Grover. Não se preocupem, disse Apolo, mas ela parecia bastante preocupada. Ela só precisava aprender. Então ouvi que ele estava vendo. Bem debaixo de nós havia uma cidadezinha de Nova Inglaterra coberta de neve. Pelo menos estava assim antes, enquanto eu observava a neve. A neve derretia nas árvores, no teto, nos gramados. O campanário branco da igreja ficou marrom e começou a soltar fumaça. Pequenas faixas de fumaça, como velas de aniversário, saltavam por toda a cidade. Árvores e telhados pegavam fogo. Suba, gritei. Havia um brilho selvagem nos olhos de Thalia. Ela puxou o volante para trás e dessa vez me segurei. Enquanto subíamos rapidamente, pude ver pela janela de trás os incêndios na cidade estavam sendo apagados pela súbita rajada de frio. Lá, apontou Apolo. Long Island bem à frente. Vamos reduzir, querida. Thalia ia como um trovão em direção ao litoral norte da Long Island. Lá estava o acampamento meio-sangue, o vale, o bosque e a praia. Dava para ver o pavilhão do refeitório, os chalés, o anfiteatro. Estou no controle, murmurou Thalia. Estou no controle. Estamos apenas algumas centenas de metros agora. Frei, disse Apolo. Eu posso fazer isso? Frei. Thalia enfiou o pé no freio e o carro do sol desceu num ângulo de 45 graus no lago da canoagem do acampamento meio-sangue, como um flush. O vapor subiu, fazendo várias naiades saíram apressadas da água com cestas de vime trançadas pela metade. A van foi quicando pela superfície junto a algumas canoas emborcadas, metade queimadas. Bem, disse Apolo com um sorriso corajoso. Você tinha razão, minha querida. Estava tudo sob controle. Vamos ver se não cozinhamos. Alguém importante. Está bem?